sobre a investigação da morte suspeita de Gene Hackman e sua esposa. Quando os agentes entraram na mansão de Gene Hackman, ficaram totalmente surpresos porque não estavam esperando o que estavam vendo. Nunca pensaram que teriam que enfrentar isso na mansão deste grande ator. O cofre ainda estava trancado. A porta principal não foi aberta. No entanto, o que o FBI encontrou na casa de Gene Hackman em Santa Fé era mais horrível do que todos os escândalos de Hollywood juntos. Cada novo detalhe cortava aqueles que o viam, revelando as verdades mais sombrias que o show business tentara enterrar. Vamos analisar. Dados de celulares, chamadas telefônicas, mensagens de texto. Sob a superfície glamourosa, havia caçadas cruéis por presas humanas, banquetes sinistros de sangue e carne. A descoberta do FBI não era apenas uma prova física. Ela arrancou a pele brilhante de Hollywood, expondo um esqueleto apodrecido por baixo. Gene Hackman não morreu simplesmente porque sabia demais. Ele morreu porque compreendia bem demais. Bom dia, Michael. Então, este tem sido um mistério que confundiu os investigadores e realmente o mundo inteiro por uma semana agora. Ele deixou para trás um legado doloroso, revelando uma indústria de ilusões onde cada grama de fama é paga com vidas humanas. O grande portão da frente fechou-se silenciosamente no caminho de Terra Vermelha de Santa Fé, como uma fachada orgulhosa, escondendo o que quer que estivesse à espreita atrás. Nesta terra de arte nativa e paredes quentes de adobe, a mansão que Gene Hackman e Betsy Arakawa haviam compartilhado por mais de 3 décadas permanecia como um refúgio privado, protegendo-os de flashes e lisonjas vazias. Mas em uma manhã cinzenta no início de 2024, essas mesmas paredes deixaram de oferecer conforto, transformando-se em um véu sobre um segredo mortal. O fim do casal foi descoberto por acaso. A habitual luz da manhã não brilhava na sala de vidro onde Hackman frequentemente lia e tomava chá. Um carteiro local, que conhecia bem os hábitos do casal, notou uma caixa de correio lotada de envelopes não lidos. Quando a polícia de Santa Fé arrombou a porta, ninguém estava preparado para o que havia dentro. Gene Hackman estava no chão da sala de estar encolhido, com as feições quase irreconhecíveis. Há muitas teorias sobre o que aconteceu dentro daquela casa. Perto dali, Betsy Arakawa estava encostada no sofá, com o braço pendendo como se tivesse tentado alcançar algo. Não havia sinais de luta, nem ferimentos aparentes. Mas o cheiro terrível e o ar imóvel fizeram com que os primeiros peritos recuassem. 3 áreas distintas. Gene Hackman, sua esposa, o cachorro. Os dois estavam mortos há algum tempo. Morte silenciosa, essa é a frase registrada no relatório policial. Ainda assim, esse silêncio foi breve. Sussurros logo se espalharam por Santa Fé Pacífica, alimentando várias teorias. Alguns diziam que Gene Hackman foi assassinado em uma espécie de limpeza de Hollywood após velhos segredos virem à tona. Esta noite estamos obtendo uma imagem mais clara da linha do tempo relacionada à morte do vencedor do Oscar, Gene Hackman. Outros afirmavam que Betsy foi envenenada e que Hackman, em um frenesi após testemunhar seu colapso, tirou a própria vida. Ninguém sabia o que era fato ou ficção, mas uma profunda sensação de inquietação tomou conta de todos. Ainda mais intrigante foi a rápida entrada do FBI. Normalmente, quando uma estrela reclusa morre em sua própria casa, os agentes federais não intervêm. Mas desta vez, logo após os peritos locais terminarem sua busca, chuvês pretas do FBI passaram pelo portão sem sirenes nem alarde. Seus agentes, vestidos com ternos escuros e rostos impassíveis, foram direto para dentro. Você está bem? Não, não estou. Isso deixou todos se perguntando por que o governo federal estava tão interessado na morte de um artista que havia deixado Hollywood 2 décadas antes. Ninguém deu respostas oficiais, mas uma fonte confidencial sugeriu que o FBI descobriu mudou tudo sobre o caso. Não eram apenas os restos de um casal idoso ou um punhado de bugigangas. Os agentes localizaram uma câmara escondida atrás de uma velha madeira e estante de livros. Gene Hackman havia brincado uma vez que, se eu tiver algum grande segredo, ele vai comigo. Dentro daquele espaço secreto, disse um agente atônito, havia papéis envolvendo não apenas Hackman, mas também Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Jack Nicholson e altos funcionários em Washington. Alguns estavam carimbados como confidenciais olhos apenas, sugerindo que Hackman era mais do que apenas um grande nome como ator. Ele era um cofre ambulante de conhecimento que Hollywood temia que fosse exposto. Gene Hackman, outrora conhecido por sua presença marcante nas telas, agora assumiu um lado mais sombrio, papel, enredado em acordos secretos, dívidas mortais e vendetas que o perseguiram por meio século. E com sua autoridade federal, o FBI não podia se dar ao luxo de deixar escapar nenhuma peça desse quebra-cabeça. Os portões majestosos de Santa Fé se fecharam atrás dos veículos pretos, deixando a casa desolada no deserto. Mas aquele silêncio era apenas o começo da tempestade prestes a engolir Hollywood. Gene Hackman tinha partido, mas
ainda que os segredos que ele guardava não fossem. Um palco deserto entre as areias. Sob os pálidos feixes de lanternas forenses, a propriedade de Santa Fé de Gene Hackman assemelhava-se a um teatro após a cortina final. Uma fina camada de poeira grudava nas maçanetas. Pequenas rachaduras alinhavam os quadros. E um silêncio insuportável preenchia os cômodos. A equipe forense entrou em formação constante, deslizando como sombras pelos corredores que outrora testemunharam tanto triunfos quanto tragédias. Mas a escuridão se intensificou quando a porta do quarto principal rangeu ao abrir. Não havia toques dramáticos como as cenas que Hackman atuava nas telas. Sem marcas de balas, sem mensagens rabiscadas com batom. Apenas um pesado silêncio e um cheiro fétido subindo do chão. Betsy Arakawa estava deitada no limiar do banheiro. A cabeça inclinada, os olhos semicerrados, como se estivesse sonolenta. Gotas de água no seu robe prateado brilhavam sob as luzes fortes da equipe. Perto dali, um pequeno aquecedor ainda tremeluzia, emitindo calor intenso. Comprimidos estavam espalhados, alguns intactos, outros esmagados em pó. Não havia frasco de prescrição visível, e analistas posteriores confirmariam que estes comprimidos não eram do tipo padrão, vendidos em farmácias locais. A uma curta distância, Gene Hackman foi encontrado na cama, deitado de lado com um braço pendurado sobre a borda, alcançando algo que não estava visível. Seu rosto, antes conhecido no mundo inteiro, estava congelado em uma careta que sugeria dor e choque. Com base no estado de decomposição dos corpos, parecia que morreram ao mesmo tempo, ou, no máximo, com horas de diferença. Os dados vitais, no entanto, vieram do marca-passo de Hackman, um dispositivo que ele usava para problema crônico cardíaco. Problema. Cada pico ou irregularidade era transmitido para um banco de dados médico. Sua última entrada foi às 2h43 da manhã, no dia 17 de fevereiro, depois do qual não houve leituras do coração, nenhum alarme, nenhum vestígio, apenas o silêncio de um coração que parou para sempre. Essa data, 17 de fevereiro, foi imediatamente marcada como crucial para juntar o que realmente aconteceu. Mas as primeiras observações ofereceram mais do que apenas a descoberta de 2 corpos envelhecidos. O quarto principal, embora arrumado, continha inúmeras pistas perturbadoras. Na mesa de cabeceira estava uma agenda de 2025, suas primeiras páginas preenchidas com tarefas normais. Os horários de yoga da Betsy, as ligações do Hackman com o jardineiro. Então, à medida que alguém virava as páginas, a escrita começou a tremer. A tinta borrando como se suas mãos tremessem enquanto escrita. Várias linhas foram riscadas, mas uma frase circulada 3 vezes com caneta dizia: "Eles estão observando novamente." Como se ele estivesse avisando a si mesmo sobre algo que não tinha certeza se era real. 2 telefones também foram encontrados. Um era um modelo novo, ainda carregando, e o outro, um celular flip de muito tempo atrás. Nenhum tinha senha. Os registros de chamadas em ambos estavam praticamente vazios nas últimas 3 semanas. Curiosamente, aquele antigo celular flip ocasionalmente recebia mensagens de texto de um número sem rosto, cada uma lendo apenas: "Você está pronto?" Esses pedaços, as pílulas pulverizadas, as entradas estranhas no planejador, os textos misteriosos, pareciam pequenos fragmentos de um enorme quebra-cabeça que ninguém conseguia reconhecer ainda. Os investigadores sabiam que isso ia além de 2 idosos falecendo tranquilamente em casa. A propriedade em Santa Fé já foi um refúgio pacífico para um ator lendário e sua esposa devotada, mas agora parecia uma cena presa no meio de uma sombria drama. A calma da aposentadoria desapareceu. Em seu lugar surgiu uma nova evidência de temor, deixando as autoridades certas de que a verdadeira história estava apenas começando atrás da porta do banheiro. Ninguém jamais esqueceria o momento em que a porta do banheiro foi aberta, revelando o brilho fluorescente que iluminava uma cena tanto desordenada quanto assustadora. Betsy Arakawa jazia perto da moldura da porta, seu corpo dobrado em um ângulo estranho, a cabeça apoiada nas frias lajotas, olhos semicerrados, como se em um cochilo inquieto. Comprimidos azul claros cobriam o chão. Alguns se espalharam sob o armário, misturando-se com poeira e fios de cabelo soltos. Perto dali, o aquecedor soltava um calor avassalador, transformando o banheiro em uma sauna estranha no frio de fevereiro. Mais tarde, as autoridades encontraram um frasco de prescrição dentro da gaveta da penteadeira, mas estava completamente vazio. O inventário forense de drogas mostrou que ele continha um analgésico potente geralmente reservado para pacientes com câncer terminal ou grandes cirurgias. Mas Betsy Arakawa nunca tinha enfrentado doenças que justificassem tal necessidade. Ela era conhecida por uma rotina saudável, uma dieta rigorosa, yoga diária e caminhadas nos jardins com Gene. A simples presença desse analgésico já era estranha o suficiente, mas o calor intenso do aquecedor complicou ainda mais as coisas. Acelerou a secagem do corpo de Betsy, interrompendo a decomposição normal, quase a mumificando. Em vez de membros contorcidos ou espuma ao redor da boca, típicas de uma overdose, ela simplesmente estava deitada de lado, com os joelhos parcialmente dobrados, quase como se estivesse tentando alcançar a porta. Seu
A expressão calma não condizia com alguém nos momentos finais de uma dose letal. Enquanto isso, o marca-passo de Hackman forneceu a marcação de tempo mais clara possível. Ele registrou seus últimos dados às 2h43 da manhã, no dia 17 de fevereiro. Depois ficou em silêncio. Como um homem de 94 anos com problemas cardíacos terminou em parada cardíaca súbita no meio da noite sem nenhum grande aviso antes disso? E se Betsy tinha compartilhado a mesma cama, por que ela foi encontrada perto do banheiro, sujeita a um calor sufocante, enquanto o resto da casa parecia ter controle climático normal? A princípio surgiram suposições como overdose ou assassinato-suicídio, mas os investigadores logo perceberam que a cena não se encaixava. Os resultados de toxicologia de Betsy não revelaram overdoses de seus medicamentos habituais. Hackman não mostrou sinais de ter sido forçado a tomar algo ou de ter lesões graves. Se alguém mais estava lá, como entrou e saiu despercebido? E como é que um bairro nobre com rondas contínuas falhou em perceber algo errado por mais de uma semana até que o jardineiro sentiu um cheiro estranho? O verdadeiro choque veio quando um cofre escondido atrás de um armário embutido foi encontrado. Era um modelo antigo com um mostrador de metal e sem sinais de que alguém o tivesse aberto recentemente. Dentro havia cartas antigas e diários na caligrafia cuidadosa de Hackman, repletos de memórias que ninguém esperava que ele guardasse. Naquele momento, a anteriormente insignificante mansão de Santa Fé mudou de uma casa isolada para um foco de segredos, sugerindo que havia muito mais escondido dentro daquelas paredes do que um simples e pacífico fim. Um motorista fantasma e pistas alarmantes. Em 26 de fevereiro, depois que a polícia local e peritos forenses haviam assegurado a cena, o FBI assumiu oficialmente o controle. Não foi apenas porque Gene Hackman foi uma grande estrela, mas devido a um sinal intrigante. Além dos 2 telefones encontrados perto dos corpos, um pertencente a Hackman e outro a Betsy, havia um terceiro telefone, um iPhone 15 Pro Max em titânio, descoberto desligado debaixo das almofadas do sofá. Não estava registrado em nome de nenhum dos ocupantes e não havia impressões digitais utilizáveis. Os dados do cartão SIM indicavam que ele tinha se conectado à torre de telefone ao redor de Albuquerque, quase 100 milhas ao sul, mas não havia lista de contatos, apenas 3 chamadas recebidas de um número bloqueado. Analisar os telefones de Hackman e Betsy levou a um choque ainda maior. O telefone de Hackman parecia ter saído de casa 2 vezes após o dia 17 de fevereiro, a data em que seu marca-passo parou. Ambas as vezes, o telefone seguiu o mesmo trajeto, percorrendo a rodovia 285 até um pequeno posto de gasolina perto de Loreto. A primeira viagem aconteceu às 11 horas da noite de 18 de fevereiro, a segunda às 3 horas da manhã de 20 de fevereiro. As câmeras do posto de gasolina apenas captaram vislumbres de faróis desaparecendo na noite, como se alguém soubesse exatamente como evitar a vigilância direta. Imediatamente, o FBI perguntou: se Hackman morreu no dia 17, quem usou o telefone dele nos dias 18 e 20? Neste bairro rico de Santa Fé, cada veículo que entra ou sai é registrado. Mas a câmera do portão da área mostrou uma caminhonete escura, sem placa dianteira. Nessas noites exatas, a caminhonete estacionada em lugares sombreados sob as árvores, evitando uma imagem clara do motorista. Uma busca nos bancos de dados estaduais não encontrou nada que correspondesse àquela caminhonete. Era como se não existisse. Os dados do marca-passo de Hackman ofereceram mais pistas. A partir das 7 horas da noite do dia 16 de fevereiro, sua frequência cardíaca subiu e permaneceu extremamente alta por 4 horas. Isso não era típico para um homem de 90 anos tentando dormir. Apontava para medo intenso ou uma grave confrontação. Curiosamente, a vigilância interna não captou visitantes incomuns ou conflitos. Então, o que provocou aquelas horas de estresse com o coração disparado bem antes do marca-passo parar? Parecia provável que alguém tenha entrado furtivamente na casa na noite de 16 de fevereiro, possivelmente o dono daquele telefone não registrado ou o motorista da caminhonete preta, forçando o coração de Hackman a entrar em modo acelerado. Mais tarde, eles saíram silenciosamente e voltaram no dia 18 e 20, levando o celular de Hackman até o posto de gasolina. Fizeram isso para apagar evidências digitais ou procurar algo dentro da casa? O FBI viu um plano cuidadosamente orquestrado. Nada disso foi aleatório. Parecia que alguém compreendia o layout da mansão e os pontos cegos de segurança, retornando mais de uma vez por razões desconhecidas. Eles queriam itens daquele cofre antigo, ou talvez algo ainda mais vital. 9 dias, 3 telefones, um caminhão fantasmagórico, um estranho que parecia saber como desaparecer sem deixar rastros, e o telefone de uma estrela aposentada saindo de casa, muito depois de ele já ter partido. Quanto mais fundo cavavam, mais o FBI percebia que estavam no meio de um quebra-cabeça aterrorizante, que o assassino havia deliberadamente arranjado para esconder algo de enorme valor. Um silêncio cuidadosamente dado. As cenas de crime geralmente falam por si mesmas.
Mas na mansão de Gene Hackman, parecia que cada sinal e foi deixado para desviar. Ainda assim, um objeto se destacou. O frasco de comprimidos ao lado do corpo de Betsy Arakawa. De acordo com seus registros médicos, em 15 de fevereiro de 2025, apenas 2 dias antes do marca-passo de Hackman ficar silencioso, Betsy tinha uma receita de reposição de alprazolam, um medicamento leve contra a ansiedade que ela usava há anos. Hackman mantinha um registro rigoroso de cada dose, e a última anotação era da manhã de 16 de fevereiro, observando que Betsy dormiu bem. Mas, após contar os comprimidos restantes, os investigadores concluíram que pelo menos 6 estavam faltando, não correspondendo ao registro. Não havia sinal de que Betsy tivesse tomado mais do que o habitual. Se não foi Betsy, quem mais os usou? E para quê? A autópsia revelou algo ainda mais assustador. O sistema de Betsy continha um composto estranho não encontrado em suas prescrições regulares. Era um sedativo sintético ilegal de comprar nos Estados Unidos, semelhante a uma anestesia potente destinada a derrubar alguém rapidamente enquanto apaga a memória de curto prazo. A linha do tempo encaixava-se exatamente entre os dias 16 e 17 de fevereiro, quando o marca-passo de Hackman mediu estresse severo. E, se alguém forçou Betsy a tomar esta droga, deixando-a aturdida ou incapaz de se lembrar do que estava acontecendo, enquanto o coração de Hackman falhava sob o choque repentino. A cena talvez tenha sido montada para parecer uma overdose, com pílulas ao redor e um copo d'água por perto. No entanto, especialistas notaram inconsistências estranhas. O corpo de Betsy não estava em uma postura típica de overdose. Não havia impressões recentes dela no recipiente de pílulas, apenas impressões mais antigas da última documentação de Hackman. Verificação. Os testes mostraram que o sedativo desconhecido, não o medicamento padrão dela, causou o dano letal. Além disso, pegadas no chão do banheiro sugeriam que alguém com botas de caminhada, tamanho 43, havia permanecido por 1 ou 2 dias após o casal, morreu. A vigilância interna da casa havia sido desligada exatamente por aquelas 48 horas, depois ligada novamente sem novas impressões digitais nos controles. Esses fatos levaram o FBI a uma perspectiva sombria. Em 16 de fevereiro, alguém entrou furtivamente na casa e deu a Betsy um sedativo experimental, deixando-a indefesa. Hackman confrontou o intruso, e seu coração, já enfraquecido, acelerou tanto que finalmente parou nas primeiras horas de 17 de fevereiro. O intruso, então, permaneceu, fingindo uma cena de overdose dupla, mas partiu às pressas. Nos dias seguintes, eles voltaram para corrigir erros ou recuperar algo. Era uma receita silenciosa, não para curar, mas para matar, e o que queriam garantir era que Gene Hackman e Betsy Arakawa nunca mais pudessem falar. Ecos de um império manchado. A princípio, o FBI acreditava que o cofre antigo e empoeirado no escritório de Gene Hackman resolveria o mistério. Posicionado atrás de uma estante de carvalho, tinha um mostrador de combinação simples, do tipo em que Hackman poderia ter confiado desde seus dias de glória em Hollywood. Os investigadores esperavam encontrar chantagens, fotos escandalosas ou algo que explicasse por que Hackman e sua esposa haviam sido alvo. Em vez disso, o cofre continha uma mistura estranha de itens, um pedido de desculpas escrito à mão da década de 1980 por um diretor que faleceu após enfrentar um escândalo de assédio, um diário gasto detalhando reuniões secretas da indústria cinematográfica e um pendrive marcado Arquivos do Pesadelo. Notavelmente, o cofre não havia sido tocado após a morte do casal. Isso levantou uma pergunta sinistra. Será que o assassino já sabia sobre ele e o considerou sem importância, ou estavam atrás de outra coisa? Depois vieram notícias de algumas cartas perturbadoras enviadas a Hackman nos últimos 6 meses. Notas datilografadas, avisando-o para ficar quieto ou ser silenciado. Sem impressões digitais, sem carimbos postais rastreáveis. Ele os descartou, dizendo a um amigo que fantasmas de Hollywood gostam de assustar celebridades antigas. Mas as atividades escondidas de Betsy Arakawa emergiram de material apreendido. Eletrônicos. Ela passou o ano de 2024 desenterrando histórias sobre círculos obscuros de Hollywood. Suas anotações mencionavam figuras conhecidas, mais sombrias, um famoso diretor acusado de explorar crianças, um gigante da mídia que, segundo rumores, silenciava vítimas com dinheiro de silêncio e uma atriz que desapareceu após ameaçar revelar festas de predadores em Malibu. Betsy nunca contou a Hackman sobre sua busca pessoal, mas estava tudo no laptop dela. Poderia algo que ela descobriu ter selado o destino deles? O FBI eventualmente rotulou o caso Hackman Arakawa como uma investigação criminal não conclusiva, mas pessoas de dentro sabiam que tinham apenas vislumbrado um canto da verdadeira história. Um submundo onde dinheiro de silêncio, mortes suspeitas e arquivos trancados apontavam para uma rede de marionetistas poderosos. As ameaças digitadas a Hackman podem nunca ser rastreadas até um único nome. Mas o padrão era muito familiar. Forças de alto nível removendo passivos. Em um mundo impulsionado por ilusões e glamour, a mansão em Santa Fé
se transformou em um santuário silencioso para todas as almas que Hollywood devorou. O diário pessoal de Gene Hackman, encontrado entre as evidências, terminava com linhas trêmulas. Estão se aproximando. Não tenho certeza do que pensam que eu sei, mas tenho certeza que sei algo. Se você encontrar isto, entenda, nada é aleatório em Hollywood. Quanto ao USB, codinome Nightmare Files, desapareceu no cofre de mais alta segurança do FBI. Um agente vazou que até mesmo investigadores experientes que haviam visto horrores de seitas ficaram abalados com o que testemunharam nele. E assim, quando a noite caiu sobre as colinas, a porta da propriedade de Hackman permaneceu entreaberta. A única testemunha de uma história que mal havia começado. Hollywood raramente permite que uma lenda morra silenciosamente. Cada estrela que se apaga deixa um eco, murmurando nas sombras da capital do cinema. Esta mansão não era apenas uma cena de crime. Era uma sepultura profunda onde sonhos e pessoas foram enterrados. Uma entrada direta para os cantos mais feios de um lugar que brilha mesmo enquanto se devora.